E ele estava dizendo que o Paulinho Criciúma estava cheio de firula, que estava mais errando que outra coisa, que esse cabelo para cá, cabelo para lá. Faz o movimento, Marcelo. Aí, não, isso. Deixa ela aqui. Isso, ela caiu, aqui, né, isso, matando na barriga. Marcelo mata na barriga. O Mauro Galvão mata no peito. E aí o Júnior me copiou em 91, 92, porque eu falei em 89. Isso aqui não é minha camisa, aqui é minha pele. E aí, galera, voltamos, estamos de volta. Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Mais um episódio feito para vocês. Nós vamos falar hoje sobre o ano de 1989. É um ano muito, muito caro para a gente, de lembranças maravilhosas. Dia 21, que é hoje. Hoje é dia 21 de junho de 2025. É uma data especial, faz 36 anos de um dos dias mais felizes da história do torcedor alvinegro, do vivo e do morto. Um título de 89 extraordinário. E o Marcelão teve uma ideia muito, muito interessante de nós fazermos um registro, ou alguns registros, sobre esse ano, e aí nós vamos falar sobre algumas partidas em especial, alguns jogos que são emblemáticos na campanha. Nós escolhemos algumas partidas aqui, nós vamos falar desses jogos, e a rapaziada que acompanhou, o objetivo é que o pessoal relembre esses momentos e que se regozije com esses momentos tão legais para a gente. E a rapaziada mais nova que fique sabendo de alguns fatos fundamentais para jogos tão importantes naquela conquista. Mas antes, propriamente, da gente começar a tacar tinta, eu gostaria, em nome dos meus amigos aqui, a fazer agradecimentos no plural. Primeiro agradecimento que a gente quer fazer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Nós, humildemente, já passamos de 1.000 inscritos tão rapidamente. De forma bastante honesta, nós três não imaginávamos que isso fosse acontecer de forma tão rápida. A gente sabe o quanto a torcida alvinegra ela é apaixonada e o quanto ela é carente de informações venéreas, de informações verídicas, enfim. Mas a gente não contava com esse apoio, com essa força. Então, eu queria, em nome do Marcelão e do Nahal, Bob Nahal, um nome que pode pegar, hein? Não pode pegar esse nome. A gente queria agradecer de coração a todos vocês que já se inscreveram no canal e já antecipadamente agradecer a todos aqueles que vão se inscrever, né? Vão se inspirar e vão se inscrever. E eu também queria, em nome dos meus amigos, fazer um agradecimento nominal a uma figura muito importante nesse início, que é o Thiago Lerman. Tiagão, a gente quer te agradecer muito e rapidamente contar. O Thiago não é amigo do Eduardo, não é amigo do Marcelo, não é amigo do Nahal. O Thiago viu o nosso canal e foi buscar um de nós três, achou o Nahal muito possivelmente pelo sobrenome, que é um pouco mais complexo, e achou Nahal no Instagram. Olha que história maneira. O cara encontra o Nahal e falou: pô, tô com vocês, que maneiro e tal. E o Thiago impulsionou o nosso canal. E isso já chegou a muita gente, pessoas de todos os estados do Brasil. Pô, isso é muito legal nesse início. Então, agradecimento do Botafogo História ao Thiago Lerman, em especial, e a todos vocês que já se inscreveram no canal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e vamos para dentro! Rapaziada, então nós vamos começar nosso episódio de hoje sobre algumas partidas de 89, e de forma, como sempre, cronológica. Cada um de nós ficou responsável por 2 jogos, 2 embates
e de forma cronológica eu vou chamar agora com você. Eu gostei de Bob Nahal, hein? Bob Nahal pode dar uma onda, hein? Nos Estados Unidos, então, se ele for, né? Ixi, nossa! Então, vamos botar para jogo o Roberto Nahal, que vai começar essa história de hoje. Mete bronca, Nahal. Fala, tudo bom? É que você está lembrando, tem um corredor, já deve ter parado, de Fórmula Indy, Bob Rahal. Não sei se você lembra. Lembro. Lá pelos anos 90, 80, por aí. Bob Rahal. Rahal, pode crer. Seu parente, inclusive. Bom, e aí, pessoal? Olha, o jogo que eu vou falar é um jogo muito, muito legal, porque mexeu com a galera num dia de semana bem atípico, numa segunda-feira. É um Botafogo e Olaria, da sexta rodada ainda do primeiro turno, a Taça Guanabara de 89, Botafogo no páreo, né? E o jogo seria num domingo, assim como também o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo, só que na sexta-feira à noite, né? A Federação do Rio, presidida pelo Eduardo Viana, né, o Caixa d'Água, à noite, ele a revelia transferiu o jogo de domingo para segunda-feira, alegando que o estádio... Quer falar, Marcelão? Não, só lembrando que foi segunda-feira à tarde, né? À tarde, não, eu vou falar aqui. E aí ele fez o quê? Ele transferiu o jogo porque ele alegou que o estádio do Olaria tem a capacidade para 10 mil pessoas e é uma questão de segurança pública, né? Que ia ter muito tumulto e que seria melhor evitar e colocar numa segunda-feira, que é um dia de trabalho, um dia útil, né? E o jogo foi às 15 horas e com TV aberta. A extinta TV Manchete tinha os direitos da competição, passou o jogo ao vivo. Bom, o que aconteceu? No domingo, o Flamengo empatou com o Americano em Campos, foi a 9 pontos. O Vasco empatou com Nova Cidade, lá em Mesquita, 1-1, foi a 9 pontos. O Botafogo com 7. E aí o tiro saiu pela culatra. Por quê? Se o Botafogo vence o Olaria, ele ia chegar a 9 também, ia chegar à liderança. O que aconteceu? Os 10 mil ingressos vendidos. Uma confusão, muita gente em Olaria. Uma coisa absurda. Vocês vão ver nas imagens que nós vamos colocar aqui. A coisa assim absurda, muita gente em cima de prédio em construção, nas árvores, em cima de muro, uma coisa assim absurda. Além dos 10 mil que assistiram pagando o ingresso. E o jogo, então, foi às 15 horas de uma segunda-feira. Eu quase fui nesse jogo. Eu estudava ali na Ilha do Fundão. Eu quase fui, mas o que eu fiz? Falei, não, eu vou para casa, vou assistir com meu pai. Meu pai estava em casa, eu vou assistir com meu pai pela Manchete. E aí fui para casa assistir com meu pai a partida. Bom, o campo do Olaria todo esburacado, né? Realmente um campo que não dava muito para técnica e teve que ir na base da garra, né? Da vontade do time querer ser campeão, do time querer chegar à liderança, né? Junto com o Vasco e o Flamengo, chegar aos 9 pontos. E, assim, o Olaria, ele também perseguiu o resultado no primeiro tempo, até saiu o gol do Botafogo, o Olaria estava lá tentando também, até porque conhecia o campo, né? Estava um jogo difícil, um jogo chato, duro, o Botafogo chegou a perder, até o Paulinho Criciúma perdeu um lance no primeiro tempo, que ele não conseguiu dominar a bola, ele ficou irritado com ele mesmo. Mas aos 46 do primeiro tempo, o juiz Bregalda deu 6 minutos de acréscimo, coisa que não era muito comum naquela época. Hoje tem bastante acréscimo, dependendo do time, dá acréscimo até o time fazer gol aí, que não é o caso do Botafogo, mas tem uns times aí que o juiz dá 15 minutos até sair gol aí. Bom, mas voltando ao nosso caso, aos 46 minutos, numa jogada do Mazolinha cruzando a bola da esquerda, o Luizinho foi bem oportunista e fez o gol. 1-0 aos 46. A torcida foi à loucura, né? E intervalo. Intervalo, meu pai vai fazer um café, eu também.
quero lá tomar aquele café, e botou na rádio Eldorado. Estava com a narração do Luiz Carlos Silva e comentários do Francisco Horta, que foi o presidente Fluminense, manager do Flamengo. E ele estava dizendo que Paulinho Criciúma estava cheio de firula, que estava mais errando que outra coisa, que esse cabelo para cá, cabelo para lá. Ele estava metendo malho no Paulinho Criciúma. Muito bem. Começa o segundo tempo, né? Voltamos para a televisão. E aí o que acontece? Logo no início do segundo tempo, após 2 minutos, há uma cobrança de um escanteio, um cruzamento e Carlos Alberto de cabeça. A bola bate no travessão, meio que resvala, assim, bate nas costas do goleiro e entra. Resvala no goleiro e entra, 2-0. A torcida vai dar um delírio novamente, mas logo depois vem tipo um banho de água fria, porque 2 minutos depois, o jogador do Olaria Weber, num chute, até um chute bonito, né, cruzado, fez o gol do Olaria, 2-1. E aí ficou aquele jogo, né? Aquele jogo feio, Botafogo mais na base da garra, né? E vem o finalzinho do jogo, 45 minutos. Paulinho Criciúma, aquele lá que estava cheio de firula, né? Segundo o comentarista lá, o Francisco Horta. Paulinho Criciúma recebe a bola, dribla o goleiro e faz o terceiro gol. E aquele vem, sai correndo e vai abraçar quem? Mongol, que ele havia prometido no intervalo que se fizesse um gol ia abraçá-lo. E ele vai e dá um abraço no Mongol, e nisso já junta todo mundo, aquela comemoração, e aquela vitória, né, de assim, lavar a alma, né, que a gente... Só que restavam mais 5 rodadas. O Botafogo venceu 4 jogos, e o Flamengo venceu seus 5 jogos, né? O Botafogo acabou empatando com o Fluminense, naquela época a vitória valia 2 pontos, então a gente chegou até a última rodada com chances, só que o Botafogo jogou com o Bangu no sábado, venceu. Aí o Flamengo joga no domingo, sabemos já do resultado do Botafogo, venceu o Vasco, ganhou a Taça Guanabara. Bom, vem o segundo turno, e aí a gente vai continuar agora com Eduardo. Senti que rolou uma certa insegurança para passar a bola. Tá no. Vai que é minha, vai, não vai. Bom, é isso. O Narral explicou legal esse primeiro turno, né? É uma tabela que aos pouquinhos foi se desenhando, uma tabela bastante cruel, como diria um narrador famoso, Januário de Oliveira, né, cara? Foi cruel para o Botafogo, mas foi cruel não por acaso, né? Algumas modificações na calada da noite, né? E tanto que, como o Narral citou, como é que você vai decidir um turno tão importante como a Taça Guanabara com 2 postulantes jogando em dias diferentes? Hoje é inaceitável, né? Então o Botafogo teve que jogar com o Bangu no sábado, enquanto que... Não foi no Maracanã, não, hein? O Botafogo jogou no Maracanã, não. Tá? Enquanto que Flamengo e Vasco jogavam no domingo. O Flamengo já sabia que se ganhasse, é importante só lembrar isso, o Flamengo ganhou, foi campeão. Se desse empate, Flamengo e Vasco, Botafogo e Flamengo fariam um jogo extra, porque eles empatariam em pontos, e o Botafogo tinha a chance de ser campeão da Taça Guanabara, desde que o Vasco vencesse o Flamengo. Então, beleza, não deu, ok. Mas guarda um negócio aí importante, professor de matemática é o Marcelo e tudo, mas você, meu amigo, que é esperto em matemática aplicada, guarde um detalhe importante. Nesse campeonato, e em alguns outros, obviamente que se um time que ganhasse os 2 turnos, Taça Guanabara e Taça Rio, já seria proclamado campeão, óbvio. E, por via de consequência, esse time obrigatoriamente teria maior somatório de pontos, claro. Mas havia outras 2 possibilidades para se descobrir o campeão. Que cada 2 clubes ganhassem um turno, e um desses 2 clubes
fizesse a maior pontuação. Então, esses dois clubes jogariam a final com um desses dois clubes levando uma vantagem de 1 ponto. Ou havia uma terceira possibilidade. Clubes diferentes ganhando os turnos e um terceiro time com um somatório maior do que esses dois. Muito bem. Por que eu falei isso? Porque como o primeiro turno já tinha ido para o saco, a Taça Guanabara era do Flamengo, para o Botafogo e para os demais, havia duas possibilidades. Ou ganhar a Taça Rio, ou fazer o maior número de pontos. E no caso do Botafogo em específico, o Botafogo tinha um jogo na terceira rodada da Taça Rio contra o Flamengo. A rodada ela teve algumas alterações. O Botafogo abriu, na Taça Guanabara, o Botafogo abre jogando contra o América e depois pega o Nova Cidade. E na Taça Rio houve uma inversão. Começa contra o Nova Cidade e depois joga contra o América. Na terceira rodada, então, Botafogo e Flamengo. E por que esse jogo era tão importante, especificamente importante para o Botafogo? Porque como o Botafogo estava 1 ponto no somatório atrás do Flamengo, se o Botafogo perdesse para o Flamengo, a possibilidade de ganhar no somatório ficaria muito prejudicada. Então ele teria que ganhar o turno de qualquer jeito. O Flamengo estava tranquilão, tinha ganho a Taça Guanabara, estava com uma pontuação, né, tinha 1 ponto a mais na pontuação, então até um empate para o Flamengo não era ruim. Mas para o Botafogo, a vitória seria fundamental, a derrota seria muito, muito ruim. Bom, o time do Botafogo teve 2 retornos importantes para esse jogo. Primeiro retorno, no gol. O Ricardo Cruz, nosso goleiro, tinha sofrido uma fratura no nariz. E voltou de uma forma meio meteórica. Inclusive, ele era dúvida para esse jogo. Esse detalhe é importante. Segura aí, tá? Fraturinha no nariz, o cara, pá, né? Aquela napa prejudicada e tal. E o segundo retorno foi o Josimar. O Josimar tinha levado uma pregada no último jogo contra o Bangu, na Taça Guanabara, e estava retornando nesse jogo. Josimar, lembra? Copa de 86, 2 golaços, aquela coisa toda. Então, Josimar era um lateral de peso e estava retornando nesse jogo. Então, o Botafogo tinha esses 2 reforços. Muito bem. Vai para cima. E é importante que esse jogo em específico vão surgir 2 personagens para a história do Botafogo. Nesse jogo. 2 personagens. Segura. Bom, o Espinosa aqui surpreendeu o Flamengo, montou um time para cima, pressionando, queria ganhar, e foi assim que começa o jogo, o Botafogo em cima do Flamengo, pressionando. O Botafogo bem, tempo chuvoso, campo pesado, Botafogo em cima, mas aos 18 minutos, o Luizinho, nosso Luizinho guerreiro no meio campo ali, marcando em cima o Zico, joga um braço para lá, um braço para cá, o Bregalda, Pedro Carlos Bregalda, inclusive irmão de uma colega minha de cursinho, a irmã do Pedro Carlos era professora de português, queridíssima, Terezinha. Bregalda marca falta, uma falta na intermediária, meia distância, quase meia longa distância, do lado esquerdo, e aí o Zico pega para bater. Cara, o Zico é o seguinte, a gente brinca muito aqui, inclusive, mas o Zico era um cara total diferenciado, e bola parada era um negócio complicado. Mas a especialidade do Zico, curta e média, curta distância. Aquela distância estava considerável, meio esquerda, longe, um pouco longe. O Zico pegou para bater. Minha impressão, não sei, na resenha a gente vai conversar sobre isso, que o Ricardo Cruz não imaginou que ele fosse bater direto. E montou uma barreirinha mequetrefe ali e tal, e de repente o Zico larga um pombo sem asa, que não era o estilo dele bater. O Zico batia colocado, meteu a famosa porrada, tiro seco. Lembra que eu falei que o Ricardo Cruz estava voltando de uma fratura do nariz? A bola estava vindo na direção da fuça do Ricardo Cruz. E ele, de repente, meio que se assusta, achou que a bola era uma assombração, sei lá. Acho que ele imaginou que a bola realmente, de fato, veio mais rápida do que ele imaginou, do que ele pensou. E ele não teve reação, foi um negócio, uma mistura aí de capoeira, kung fu, balé, alguma coisa tentando, e a bola vai direto, seca. Eu queria só apresentar um detalhe para vocês. O Ricardo Cruz, ele tinha o hábito, honestamente eu não fui me certificar se ele manteve esse hábito, de pendurar uma toalha branca na rede. O Zico, que é um cara que eu, brincadeiras à parte, eu admiro demais.
Zico foi um jogadoraço. O Zico sempre falou isso, que era um dos pontos que ele treinava bastante quando moleque era pendurar uma camisa no ângulo e ficar batendo falta ali. A gente que jogou bola até, né, de forma amadora e tal, mas querendo melhorar, a gente fazia isso, né? Botava o tênis, botava não sei o quê para ficar chutando, imaginando um canto, um ângulo, né, para botar ali. Eu tenho para mim, se algum dia eu tiver essa oportunidade, eu vou perguntar ao Zico, se ele se lembra. Que ele pegou aquela toalha como referência, meu amigo, porque ele quase acerta a toalha. Um tiraço, acho que passa 2 dedos da toalha. Bom, 1-0 Flamengo. Toda a expressão de pressão que o Botafogo fez no início estava indo para o saco. O time sentiu. A realidade é essa. O Botafogo sentiu o golpe, que estava jogando bem. O Flamengo começa a tomar meio que conta e pá. O Flamengo começa a tocar bola. A torcida, né, a torcida do Flamengo já começa a fazer uma graça, porque o Flamengo tinha sido campeão da Taça Guanabara, salvo engano, bi. Tinha ganho a Taça Guanabara de 88, se eu não me engano. Muito bem. E o Botafogo sentiu. Começa a chover, o campo fica pesado. Mas aí aos 37 minutos, o Maurício, nosso Maurício, 89, pega uma bola na ponta direita, vê o Carlos Alberto Santos, toca no meio e já parte. Cara, o Carlos Alberto mete um passe fatiado em diagonal, lindo, uma tacada de bilhar, cara. No meio dos zagueiros. O Maurição vai lá, domina e mete a raquete, rasteira, rasante, 1-1. Pô, golaço. Agora o bicho pegou. O jogo mudou de novo. Finzinho do primeiro tempo, o Botafogo em cima, vai para o intervalo. 1-1. Não é um resultado péssimo, mas não é. O Botafogo queria vitória mesmo. O time do Botafogo não era um time caracterizado por jogar em cima. Mas nesse jogo caiu para dentro. Vem o segundo tempo, o Botafogo veio melhor ainda. O time do Flamengo atrás, o time do Flamengo tinha qualidade, muita qualidade, tinha Zico, Bebeto, Renato Laércio, que era um bom jogador, que depois jogou no Botafogo também, o Alcino estava bem, tinha uns caras, Leonardo, no lateral esquerdo, o time do Flamengo era muito bom. E aí, cara, no mesmo cenário, Botafogo bem, porém, houve um erro importante na saída de bola do time do Botafogo, bola jogada na esquerda, e aí vem o chute do Renato Laércio, a bola bate no pé do Marquinhos chega junto com o Gotada, ela bate no pé do Marquinhos, dá a subida, vai rodando, e o Ricardo Cruz, ele, cara, eu não sei bem, eu acho que ele perdeu um pouquinho o tempo, quando ele tenta voltar para dar o tapa, ele nem acerta a bola, e ela morre dentro do gol. Bom, aí esse gol repetiu o cenário do primeiro tempo, o time do Flamengo passa realmente a controlar o jogo e a bola começa a bater e queimar no pé dos jogadores do Botafogo. E o tempo passando e o Flamengo começa a espetar. Teve uma ótima chance de fazer o terceiro, um erro do Marquinhos de novo. Marquinhos não teve bem nesse jogo, lateral esquerdo. E aí, cara, o Flamengo faz o terceiro gol numa cobrança de escanteio. Bola jogada no interior da área, o Gotardo chega, tira de cabeça e o Alcindo faz um gol de perna esquerda. Na vida dele, ele fez 3 gols de perna esquerda, um na escola, o outro num coletivo, e esse. 3-1 Flamengo. Bom, a vaca já estava indo para o brejo, com seu sininho, que não é o sininho do Marcelo, não é aquele sininho bonito do Botafogo, né? Não é aquele não, aquele só entra em momentos especiais. Esse não, esse vem depois. Cara, 3-1, com esse resultado o Flamengo estava quebrando a invencibilidade do Botafogo, o Botafogo estava invicto no campeonato, o Flamengo estava abrindo 3 pontos de diferença em relação ao Botafogo, ou seja, a coisa estava ficando muito esquisita. E aí entra o primeiro personagem desse jogo, Vitor. O Vitor era um volante formado em Miguel Pereira e veio para o juvenil do Flamengo. Curioso, hein? Curioso. Alvinegro de criança. Inclusive tem uma matéria no Jornal dos Esportes que ele fala isso depois, que ele vem de Miguel Pereira para o Botafogo. Ele está treinando no juvenil do Botafogo quando vem um parente e o leva para o Flamengo. Muito bem. O Vitor faz uma ótima passagem no Flamengo e tal, e o Vitor estava no banco, ele era uma espécie de coringa, e o Espinosa resolve dar gás e fala, cara, vou tirar o Josimar, que está vindo de lesão, lembra que eu falei que ele tinha tomado uma pregada contra o Bangu? Estava voltando nesse jogo, campo pesado, bota o Vitor de lateral e vira meu garoto, vai embora, é contigo. O Vitor não jogou de lateral, jogou de ala. E aí, meu amigo,
Antes, acabei de falar, entrou esse personagem. Vai surgir o segundo personagem da história do Botafogo. Jogo 3-1, time do Botafogo. E aí uma reposição de bola do Ricardo Cruz. Ricardo dá o que ele quebra, né? Daquela famosa porrada para frente. A bola quica, passa pelo Rogério, zagueiro do Flamengo, que não alcança a bola. E a bola vai tranquila para o Marcelo, zagueiro do Flamengo. Marcelo Gonçalves. Gonçalves. Tá? Meti um Marcelo para a galera. Falando que Marcelo? Marcelo Gonçalves. O Gonçalves estava iniciando no Flamengo, estava muito bem, inclusive estava jogando muito bem esse jogo. A bola vem, Marcelo não, é o Marcelo Gonçalves. O Gonçalves vira para o goleiro do Flamengo, só que ele não olha a saída do Zé Carlos e toca por cobertura. Naquela época, o goleiro podia pegar recuo com os pés, né, do defensor. E na hora que o Gonçalves toca por cobertura, o Zé Carlos tinha saído. Ou seja, deu uma cavada maravilhosa e a bola foi quicando lindamente. E o Mazolinha, que tinha entrado um pouco antes, o Mazolinha vai correndo para querer, vai que ela bate na trave, né? E o Mazolinha teve só o trabalho de buscar a bola lá dentro, botar a criança debaixo do braço, sair comemorando e avisando para a galera, vai que dá, agora dá. O curioso, gente, é que nesse exato momento o Flamengo ia fazer uma substituição. Ia entrar o Marquinhos no lugar de quem? Do Zico. Só que naquela época não tinha essa, o cara já tinha assinado a súmula. Saiu o gol do Flamengo, o Zico, inclusive, dá uma declaração depois que ele não queria sair mais, só que já era, meu amigo. Já era, deu ruim. O Zico sai, entra o Marquinhos do Botafogo. Uau, vai para cima. Foram 10 minutos de sufoco. E vai para lá e tira daqui, bola na cara, bola. Por quê? Lembrando, a derrota praticamente ia deixar o Botafogo fora da Taça Rio, porque a distância ia aumentar bastante, aquela somatória ia ficar complicado. Aí, aos 43 minutos, pressão do Botafogo, exato, eu vou chegar nela. Botafogo pressionando, a bola cai no pé do Alcindo desesperado tenta se livrar para lançar o Bebeto, erra o passe e ela cai. Faz o movimento, Marcelo. Aí, não, isso. Deixa ela aqui. Isso, ela caiu, aqui, isso, matando na barriga. Marcelo mata na barriga. O Mauro Galvão mata no peito. Estou matando no peito. Você está achando que a barriga está aqui? Não. Tá aparecendo ali um pouco, mas tudo bem. Aí, Mauro Galvão mata a criança. Olha, cara, e dá um passe maravilhoso para quem? Para o segundo personagem, o Vitor. Lembra do Vitor? Formado em Miguel Pereira, veio treinar no Botafogo, depois se revelou no Flamengo. O Vitor parte, vindo de trás, deixando bem claro, bem de trás. Parte para cima, o goleiro do Flamengo, Zé Carlos, sai. O Jorginho vem que nem uma ambulância, sem freio, tentando a cobertura. Ele corta o Zé Carlos. No que corta o Zé Carlos, os gandulinhas já estão pulando. Os gandulinhas já estão na vibração. E eu tenho um registro para isso. O Narral lembrou o café, eu vou lembrar uma cerveja. Ele dribla o Zé Carlos sai patinando e vem o Jorginho, lembra? Jorginho Ambulância? Jorginho vem. O Vitor, com uma tranquilidade nipônica, só arruma o corpo. No que arruma o corpo, o Jorginho quase sai do Maracanã, porque sai pateando. E ele vira o corpo e só empurra com a perna direita, com o pé direito. A bola vai mansamente, mas suavemente para o gol. Os dois registros, além da comemoração dos gandulinhas e a comemoração extraordinária do banco de reservas que invade, porque aquele foi um gol vindo da alma, do Vitor, Paulinho Criciúma todo cheio de lama, pulando em cima dos caras. Esse registro, os torcedores, estava chovendo, muita gente já tinha metido o pé, ninguém largou o guarda-chuva, sentou no chão. O registro que eu queria fazer é que, da mesma forma que o Maurício, na hora do corte, ele está com as mãos assim, falando, calma, calma, calma. Eu estava bebendo cerveja com meu pai, eu estava com um copo de cerveja na mão, fazendo exatamente como o Maurício, calma, calma. A diferença é que na hora que sai o gol, o Maurício sai para comemorar com os amigos. No meu caso, quando saiu o gol, eu joguei o copo de cerveja para cima, ele bate no teto e eu saio correndo pela casa. O meu pai, em condições normais, eu tomaria um esporro, mas como foi o gol do Botafogo, o gol do empate, meu pai saiu comemorando junto comigo. Esse gol, o Narral já teve a oportunidade de falar que foi um dos gols que ele mais vibrou na vida. O Marcelão também, eu possivelmente também. Esse gol foi um gol espetacular, extraordinário, e como o Zico, eu vou encerrar aqui esse joguinho, como o Zico bem lembrou,
O gol do Gonçalves, que se tornaria um jogador icônico no Botafogo, esse Marcelo Gonçalves se tornaria o grande Gonçalves do Botafogo, né, que no ano seguinte ele se transfere para o Botafogo e se torna um dos maiores zagueiros da história do Botafogo Futebol e Regatas, né, um dos mais vitoriosos. Eu citei 2 personagens que se fizeram nesse jogo. Um personagem de maneira espontânea, que foi o Vitor, e o Gonçalves, que acabou fazendo um gol contra, que deixou o Botafogo vivo na disputa do campeonato. Fala aí, Marcelo. Só uma coisinha rápida. A gente foi para o Planalto do Chopp comemorar, né? Muito botafoguense. E aí, no final do jogo, depois do jogo, a torcida que estava assim, Victor! Isso é coisa linda, essa torcida do Botafogo com a sua criatividade. Então o Botafogo arranca esse empate, como eu falei no início do meu relato. O empate não era nem um grande resultado, o importante era vencer, o mais importante era não perder esse jogo, mas esse foi um empate com gosto de vitória, talvez um dos empates com gosto de vitória mais acentuados que o Botafogo já teve na sua história. Esse foi o primeiro relato, um Botafogo e Flamengo pela terceira rodada da Taça Rio. Botafogo no páreo. Ficou pertinho na Taça Guanabara. E aí a rapaziada, esse jogo inflamou. Eu não tenho a menor dúvida, esse jogo inflamou. Os caras tiraram da alma. Né? Muita gente falaria do psicológico, né? Que o Botafogo estava sentindo o jogo quando o Flamengo fez o terceiro gol, o Botafogo foi buscar o resultado. Bom, essa tabela foi uma tabela madrasta para o Botafogo, porque houve algumas alterações, e o Botafogo, como muito bem lembrou, uma resenha que nós fizemos, muito bem lembrou o Marcelo, nas 6 primeiras rodadas da Taça Rio, o Botafogo já teria feito os 3 clássicos. Então o Botafogo tinha pego o Flamengo na terceira, pegou o Vasco na sequência na 4ª rodada, e pegaria o Fluminense na 6ª. Enquanto que que tem um clube ali que fica ali perto um clube ali que fica ali na esquina entre a Lagoa, eles já pegariam uma sequência bem mais suave, inclusive com uma prática muito corriqueira de jogar no Maracanã, enquanto que o Botafogo tinha que... E uma dessas viagens, logo depois desse jogo contra o Flamengo, o Botafogo empata com o Vasco, e na sequência o Botafogo tinha, pela 5ª rodada, um jogo contra o Volta Redonda. E é esse jogo que eu vou falar rapidamente com vocês aqui. Por quê? O jogo contra o Volta Redonda é um jogo assim tão emblemático. Cara, esse foi um dos jogos também que eu mais comemorei. O resultado e a forma como esse resultado chegou. O time do Volta Redonda era um time que estava muito mal no campeonato, muito mal, mas não queria ser rebaixado de jeito nenhum, ainda mais porque Volta Redonda é uma cidade muito forte, tradicional, né? Desde 76, quando o Volta Redonda começa a participar do campeonato, ele sempre deu trabalho, jogar no Raulino sempre foi complicado. Então se criou um clima bastante complicado. O Botafogo não podia mais tropeçar. Por mais que o empate com o Flamengo tenha sido heróico, o Botafogo seguia atrás do Flamengo na pontuação, e o Vasco liderava a Taça Rio. O Botafogo tinha empatado com o Vasco, ou seja, os caras estavam meio que abrindo. Então o Botafogo não podia escorregar mais. Então era um jogo muito importante. O jogo começa tenso, o Botafogo precisando da vitória. O Botafogo nesse jogo, curioso lembrar, eu citei no jogo contra o Flamengo o surgimento desse personagem Vitor. A partir desse jogo contra o Flamengo, o Vitor passou a fazer parte do time titular do Botafogo. Porque, como ele era versátil, o Botafogo jogava numa formação aqui interessante, jogava com 2 chamados médio volante, que era Carlos Alberto Santos e Luizinho. Eles não eram cabeças de área, eram jogadores com qualidade meia. Né? Então ele saiu. Luizinho, inclusive, foi jogador de futebol de salão, jogou no Magnata e tal. Era um cara que tinha uma habilidade legal, só que no futebol de campo ele passou a jogar numa função mais de guerra mesmo. Né? E o Carlos Alberto é um cara mais estilista, mas os dois jogavam mais plantadões, iam na boa, não eram aqueles caras simplesmente carregadores de piano. Então o Vitor tinha essa característica. Só que o Vitor era mais versátil. O Vitor jogou, como no próprio jogo contra o Flamengo no 3-3, entrou como lateral, um ala direita. Né? Muito bem. Só que a partir desse jogo contra o Flamengo, o que acontece? O Luizinho toma o 3º cartão amarelo nesse jogo contra o Flamengo, e no jogo contra o Vasco, o Vitor entra e joga de titular no lugar do Luizinho. Ou seja, não saiu. No jogo contra o Volta Redonda, o Espinosa ficou olhando o Vitor e falou, cara, não dá para tirar esse cara, não.
E o Botafogo estava com um problema no comando de ataque. O Botafogo não conseguia se acertar com o centroavante. Começa o campeonato com o Edilson, que era um menino que veio do Colorado, veio para a base do Botafogo. Aí tinha um uruguaio, Varela, que, com perdão da má palavra, realmente era um negócio complicado, um jogador que foi colocado por um empresário, o currículo dele era qualquer nota. Enfim, o Botafogo contrata o Milton Cruz, que era um atacante formado no São Paulo, teve passagem no futebol mexicano. O Milton Cruz era um bom atacante e tal, mas houve tentativas como titular, mas a coisa não funcionava, e o Espinosa virou e falou, cara, eu não tenho como tirar o Vitor. Vou fazer um teste no coletivo para o jogo contra o Volta Redonda. Eu vou botar o Criciúma, vamos ver o que acontece. E coloca Paulinho Criciúma de centroavante. O Luizinho volta, cumpriu suspensão contra o Vasco, e o Vitor é mantido. O coletivo deu bom. Paulinho Criciúma se sentiu bem e falou, professor, estou de boa aqui. E aí, a partir daí, o Espinosa entendeu que poderia utilizar o Paulinho Criciúma como centroavante, falso 9. Então o Botafogo, que a princípio jogava no 4-3-3, com Carlos Alberto Santos, Luizinho, e Paulinho Criciúma como ponta de lança, chegando no centroavante, Maurício Alberto de um lado, Gustavo Alberto do outro, né, e o Milton Cruz, o Botafogo passou a jogar em tese, num 4-3-3/4-4-2, porque o Vitor passou a fazer parte desse meio campo, e o Paulinho Criciúma se mexendo, mas às vezes o Criciúma dava uma chegada, tanto que, não é por acaso, que todos os volantes do Botafogo fizeram gols. Eu disse plural, tá? Gols nesse campeonato. Carlos Alberto Santos, Luizinho e o Vitor. O Vitor ia fazer mais, além desse gol contra o Flamengo que a gente lembrou aqui. Bom, então, Espinosa achou o time e vai com essa formação no jogo contra o Volta Redonda. Jogo complicado, jogo duro. Mas no primeiro tempo, esse Vitor, no meio, recebe uma bola, vê o Maurício pelo meio, dá um passe maravilhoso por cima, cobertura, lindo passe. Maurício domina, o goleiro Roberto Denis, eu acho, que se fosse um narrador, chamaria de Pênis, né? Lembra que teve aquele reserva do Rogério Ceni, mas enfim. O cara sai e o Maurício teve muita presença de espírito, muita técnica, ele vira o corpo, toca meio que por cobertura, chapadão, gol muito bonito, 1-0 Botafogo. Bem, o segundo tempo, o resultado tá legal, o resultado tá bom, tá arrumado, mas o jogo estava muito complicado, porque apesar do time do Volta Redonda ser um time com algumas limitações, ele tinha uma dupla de zaga que era muito estilosa, tinha muito estilo para meter a porrada, que eram Edson Moita e Roberto Silva, uma dupla realmente bastante efervescente. Reza a lenda, não posso garantir, que o apelido Moita é porque ele metia porrada nos caras e ia se esconder no mato e ficava lá na moita. E aí se tornou o Edson Moita. Os dois baixando o pau, a coisa estava feia. E para piorar, o Volta Redonda empata com Marquinhos, no final do Botafogo. 1-1. Pô, tensão novamente. Temos tensão de novo. Não dá, tem que ganhar o jogo. E o jogo amarrado, e está terminando, e vai acabar. O Botafogo na pressão e cornes. Escanteio aos 45 minutos do segundo tempo. Todo mundo na área. O Marquinhos, o córner é pelo lado direito. Marquinhos vai bater com o pé trocado, que é uma expressão bastante comum, vai bater de canhota, bate fechadão. Eu não sei se foi o Edson Moita, se foi o Roberto Silva, eu não sei. Eu sei que o malandro tenta subir de cabeça, só raspa, joga a bola em cima do goleiro, o goleiro se assusta, rebate, e o Carlos Alberto Santos, que tinha machucado o braço, entra de cabeça. Faz aí, Marcelo, você que é o exímio cabeceador. É porque a dele não foi assim. Não, dele não foi assim, não. Dele foi assim. Foi boneco do posto, isso. Foi bonecão do posto. Queixo no pescoço. Exato, muita técnica, Marcelo. Olha lá, isso aí. Quase que ele fez agora, quase engoliu o cigarro. Mas quando ele cabeceia, ele sai comemorando. E o mais legal, com o braço encostado, que nem eu, amigo. Vocês que não viram o episódio passado, isso aqui não é estilo, isso aqui não é uma faixa preta mais, não. É um negócio de ilustração no ombro, tabaco, né, que foi lá atrás. E Carlos Alberto Santos sai comemorando, sem levantar o braço direito, evidentemente,
e dando a vitória ao Botafogo, uma vitória fundamental, gente. Fundamental para a nossa conquista de 89. Vou agora passar a bola para o nosso... Vamos voltar no tempo. Vamos agora... Não, vamos voltar, vamos adiantar, né? Vamos adiantar, lançar o tempo e vamos chegar para uma partida excepcional, uma partida que poderia ter sido mais excepcional. Né, Narral? Conta para a gente aí. Isso aí. Estou voltando agora para falar da última rodada da Taça Rio. Botafogo chega no último jogo contra o Bangu, no dia 10 de junho, contra o Bangu, num sábado. O jogo foi às 18h30 e passou ao vivo na TV Manchete, que tinha os direitos, e também na Globo, que a Globo comprou da Manchete os direitos para passar as finais da Taça Rio e do estadual também. E esse jogo foi um jogo nervoso, porque a torcida do Botafogo, querendo o título, bastava vencer. Botafogo vencendo seria o campeão do retorno da Taça Rio, né, o segundo turno, estaria na final e também com a vantagem, né? Com a vantagem de jogar por resultados iguais na final. Pô, tá com a faca e o queijo na mão. Torcedor do Botafogo enche o Maracanã, né? Todo o Brasil acompanhando pela televisão, e o jogo começa tenso, jogo nervoso. Botafogo tem chances, mas as bolas passam rente ao travessão, né? Logo no início, aos 4 minutos, o Paulinho Criciúma deixou uma bola escapulir, quase ali na área, meio que escapuliu, aí foi para a linha de fundo, ainda pegou a bola, mas perdeu uma chance e domina aquela bola, estaria ali em cima. Então o jogo foi ficando nervoso. Logo depois, ainda no primeiro tempo, houve a fratura do jogador da tíbia do Jefferson, numa dividida com o Edson Souza, do Bangu. O Jefferson quebrou a tíbia, fraturou a tíbia, né? Isso também abalou um pouco os jogadores do Botafogo. E foi um jogo assim, aquele jogo que a gente sabe como é que às vezes vai acontecendo, né? Um time é muito superior que o outro, tem tudo para ganhar, e o jogo vai ficando naquele 0x0, naquele 0x0, naquele 0x0, e o Botafogo teve chance, como eu falei, bolas rente ali à trave, o Luizinho chutou, o Gustavo também, né? Mas termina o primeiro tempo. No primeiro tempo ainda o Bangu teve uma chance com o Macula, mas o Ricardo Cruz botou para escanteio, única chance que o Bangu teve, já quase no final do primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, né? Lembrando que o técnico do Bangu é o Didi, né? O nosso grande Didi, melhor jogador da Copa de 58, né? O Didi, o técnico do Bangu, ele arrumou o Bangu bem fechadinho. O Bangu está bem fechado, né? E o Botafogo lá batendo, não estava conseguindo. Ainda nervosismo vindo no segundo tempo, cruzando, bola alta, jogando bola alta na área. O goleiro do Bangu, o Palmieri, ele tem 2 metros de altura. Então jogava a bola, ele pegava a bola. Várias bolas cruzadas na área. Então, assim, o jogo foi ficando nervoso, o Botafogo teve chance novamente, 2 chutes perigosos com o Gustavo e com o Luizinho também, de novo, né, como assim no primeiro tempo. Mas, assim, o Bangu teve chance também, porque o Botafogo ficou todo indo para o ataque, né? Então, o Bangu teve chance. Teve uma bola que o jogador Júnior, ele entrou e acho que chutou para fora, se eu não me engano. Mas o mais perigoso foi o Xande. O Xande entrou livre. É porque ele não teve malícia ali e perdeu um gol feito sozinho. Né? O time todo lá na frente. E ainda teve mais um chute também do jogador do Bangu, acho que o Zé Ricardo chutou e o Ricardo Cruz defendeu. Então, assim, estava ficando tenso. A gente foi em busca da vitória, do título.
estava aquele empate e quase que dá mole e perde, né? Porque estava em toda a frente feito doido e deixando ali a defesa aberta. Então foi esse jogo tenso, foi esse 0-0. O Botafogo não conseguiu fazer o gol, a torcida ficou, né, um pouco aquela sensação, não chega a ser uma decepção, uma apreensivo. Por quê? Porque ainda tinha chance de ser campeão. Esse jogo foi no sábado. No domingo, jogaria Flamengo e Vasco. Eu disse jogaria, né? Porque começou a chover no sábado à noite, no Rio, domingo, a madrugada toda, domingo, e Maracanã ficou alagado, não tinha como entrar, como ir para o vestiário, ficou tudo alagado. E aí, às 14h30, os dirigentes Vasco e Flamengo decidiram adiar para segunda-feira o jogo Flamengo e Vasco. Qual a importância desse jogo? Né? Qual a importância? Se o Vasco vence, o Botafogo ganha a Taça Rio, está na final e ainda tem vantagem de 2 resultados iguais. Se dá empate, o Botafogo vence a Taça Rio, né? E os dois entram, tanto Flamengo e Botafogo, sem questão de vantagem. E se o Flamengo vence, aí teríamos um jogo extra na quarta-feira. Não, seria na quinta. Como o jogo foi segunda, o jogo seria na quinta, o jogo extra. E se o Flamengo vencesse, ganharia direto, porque ele tinha ganho o primeiro turno, a Taça Guanabara. Mas se o Botafogo vencesse a Taça Rio, e aí o Flamengo jogaria com a vantagem de 2 resultados iguais, né? Lembrando que o 0-0 do Botafogo com o Bangu eliminou o Vasco, né? Eliminou o Vasco. O Vasco ainda estava brigando, mas o Botafogo teria que perder. O Botafogo não perdeu, então o Vasco foi eliminado do tricampeonato, né? Da disputa do tricampeonato. Então, o que acontece? Teve o jogo na segunda à noite, passou ao vivo, mais uma vez. TV Globo, TV Manchete, eles passaram ao vivo e a torcida do Botafogo acompanhando, torcendo, né? No Maracanã tinha os torcedores do Botafogo com a camisa do Botafogo, né? E o jogo foi um jogo que basicamente no segundo tempo teve mais movimentação, né? O Flamengo o Flamengo tinha mais time que o Vasco, sim, né? Mas o Vasco faz 1-0. Gol de pênalti. O pênalti foi aos 23 minutos. O Roberto Dinamite cobrou 1-0. Pô, tá tudo maravilhoso. Vasco 1-0, o Botafogo é campeão, ainda está com a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Eis que, aos 38, uma jogada na área do Vasco, né? O zagueiro lá, o Paulo Roberto, o lateral Paulo Roberto, que logo depois o Botafogo também contratou, Paulo Roberto, né? O lateral do cruzamento certo. O Paulo Roberto, ele se atrapalhou com a bola, que a bola sobrou para o Bebeto. E o Bebeto fez o gol. 1-1. O jogador do Flamengo pega a bola, vamos lá, não sei o quê, porque esse Flamengo faz o segundo gol, né? Ele ia disputar o jogo extra com o Botafogo. Só que não deu nem tempo, porque, dada a saída, a bola vai parar nos pés do Paulo Roberto, o lateral que acabaram de falhar, e ele vai levando a bola, e de fora da área ali, já ainda um pouco mais de intermediário, ali dá um chutaço, mas uma bomba. A bola quica próximo ao goleiro Zé Carlos do Flamengo e entra. E é o 2-1 do Vasco, né? E que se manteve, e aí o Botafogo é campeão da Taça Rio, do segundo turno. E detalhe maior, com a vantagem de 2 resultados iguais. E aí nós vamos para as finais com o Flamengo, né? Enfrentar o Flamengo, que vai para Marcelão. Pois é. O Botafogo entrava com a vantagem, mas poderia haver terceiro jogo, hein? Se empata os 2 primeiros. Aconteceu o seguinte: 18 de junho. Flamengo e Botafogo. O time entra em campo, é recebido com uma cascata gigantesca de fogos da torcida do Botafogo.
E começa melhor o jogo até. Começa melhor. Aos 2 minutos e meio, o Luizinho recebe um passe dentro da área, dá uma ajeitadinha e manda uma varada, mas a bola vai para fora. Dentro da área, não tinha ninguém na frente dele, né? Estava na entrada da área, mas do lado de dentro. Mandou uma varada, a bola passou perto. Com 15 minutos, o Maurício estava na ponta esquerda, cara. Aí tramou, cruzou rasteiro para o Gustavo se livrou do zagueiro, mandou uma paulada na trave. Então começou muito bem o Botafogo. Aos poucos, o Flamengo foi equilibrando um pouco o jogo. Mas até o final do primeiro tempo, eles só tiveram uma chance. Tá? O Bebeto deu uma bola para o Alcindo, ali perto da lateral da pequena área, assim, um pouco mais antes da pequena área, mas perto da lateral. E ele chuta na rede para o lado de fora. Pronto. Acabou o primeiro tempo, 0-0. Nenhum lance a mais a ser destacado, e começa o segundo. Aí, com 2 minutos de jogo de novo, o Maurício veio pela direita. Aí, até hoje, eu não sei se ele tentou chutar ou cruzar. Porque ele chutou forte, alto, e o Criciúma voou. Mergulhou e quase que toca na bola. Bom, aí foi rolando o jogo. O Flamengo começou a ficar melhor que o Botafogo, né? Então, com 8 minutos, teve um cruzamento do lado direito, acho que foi do Jorginho, forte, assim, rasteiro na pequena área, cheio de jogo do Flamengo dentro da pequena área, o Mauro Galvão consegue botar para a corda, não caiu, salvou a situação. Com 22 minutos, o Alcindo, aí é uma jogada que não dá para explicar. Alguém mandou a bola para a área, ali pela meia direita da entrada da grande área, e o Alcindo estava meio de lado. Aí tenta fazer um golpe, não sei, tocar na bola de qualquer jeito para ver se manda para dentro da área, de calcanhar, meio de chileno. A bola sobe, e quase que encobre o Ricardo Cruz. O Ricardo Cruz volta e faz um voo espetacular, joga para escanteio. Um gol que seria completamente sem querer. Aí, a partir daí, ainda teve aos 27, teve um chute forte do Alcindo da entrada da área, que o Ricardo Cruz pegou em 2 tempos, né? Abafou, assim, segurou. E 1 minuto depois, aos 28, o cruzamento do Maurício, o jogador do Maurício pela direita, cruzou para a área, pegou o Paulinho Criciúma sozinho na marca do pênalti, o Paulinho Criciúma vral. Só que a bola foi em cima do Zé Carlos, o goleiro do Flamengo. Bem, dessa vez não foi, tá? E aí o Botafogo começou a jogar melhor, começou a melhorar. Aos 40 minutos, o Josimar bate uma falta do grande círculo, assim. Bate para a entrada da área, o Vitor ajeita de cabeça, quer dizer, foi para cá. O Criciúma dentro da área. O Criciúma demorou um pouquinho para matar a bola, né? E aí chegou um zagueiro perto e ele chutou, de qualquer jeito. E a bola foi na rede, mas foi uma grande chance. Tá? Aos 41 do segundo tempo, outro cruzamento do Maurício. Aí o Paulinho sozinho, bem no meio da área, mas perto da pequena área, pertinho da pequena área, acaba, blum, para fora, a bola passa raspando. O Bebeto, no finalzinho do jogo, 42, ainda deu um chute perigoso de fora da área, que a bola passou perto, mas não foi uma grande chance assim. E aí acabou o jogo 0-0. Acabou 0-0. Vamos para a noite mágica, sensacional, a noite mais feliz da minha vida, que foi 21 de junho de 1989. A escalação do Botafogo era Ricardo Cruz, Josimar, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e Marquinhos, Carlos Alberto, Luizinho e Vitor, Maurício, Paulinho Criciúma e Gustavo na ponta esquerda. Né? Tudo bem. Começa o jogo, o Flamengo começa com um ímpeto maior, né? Com uma carga maior, mas sem criar assim, grandes chances de gol. Só aos 20 minutos do primeiro tempo, que um cruzamento da direita deles, teve uma grande confusão dentro da área do Botafogo,
ele chuta para cá e bloqueia para lá e manda para o mato. A defesa afastou. Aos 35, um cruzamento da esquerda, o Bebeto subiu na entrada da área, deu uma cabeçada quase encobrindo o Ricardo Cruz. Cara, o Ricardo deu um voo tocando para escanteio, que foi a defesa do jogo. Tá? Isso foi aos 35. Aos 38, o Gustavo, que estava apanhando, estava sendo caçado em campo, sai machucado e entra grande personagem dessa final também, Mazolinha. Acaba o primeiro tempo, com o Flamengo um pouco mais agressivo, o Botafogo se segurando ali, e vamos para o segundo. Chega aos 10 minutos do segundo tempo, tem uma falta no Ailton do Flamengo, quase dentro da meia-lua da grande área. Quem vai bater? O Zico. Mas o Zico ia sair. A exemplo do 3-3, também ia sair. Ele bateu a falta, muito bem batida, por sinal. O Ricardo Cruz voou, mas a bola passou assim, muito, mas muito perto da trave. Aí o que aconteceu depois? Em seguida, o Zico sai, entra o Marquinhos, se não me engano. O Ricardo Cruz bate o tiro de meta, a bola vai para ataque, a defesa do Flamengo joga para a lateral. O Marquinhos bate o lateral para o Mauro Galvão devolve para o Marquinhos para o Vitor. O Vitor encosta do lado para o Luizinho. E aí é uma jogada que aconteceu em outros jogos. Umas enfiadas de bola, que o mesmo que o Botafogo dava, entre o zagueiro e o lateral. E essa foi uma. Luizinho para Mazolinha aos 12 minutos do segundo tempo. E aí, você já conhece essa música, né? Mazola cruza a bola, Maurício deita e rola, e só dá fogo, e bola na rede. Desculpa aí a licença poética para não ter que falar palavrão aqui agora. Né? Imaginei que ele fosse falar, cara. O final da música não é exatamente esse. Vai surpreender. Uma métrica agressiva aí, com uma coisa esquisita para não falar palavrão, mas vocês imaginam, e quem estava nessa época vendo o Botafogo se lembra muito bem do final da frase. Né? Então, com 12 minutos, Botafogo. E aí virou um jogo, ataque do Flamengo contra a defesa do Botafogo, mas sem criar grandes chances. O jogo estava truncado, o Botafogo jogando com muita raça. Foi uma coisa impressionante a vontade dos jogadores. Todo mundo marcando, todo mundo atacando. E aos 31 minutos do segundo tempo, o Maurício faz uma jogadaça pela direita, cruza para o Paulinho em cima, que estava impedido, segundo o locutor da Manchete, que não deu para ver na imagem, né? O Bandeirinha, que era o Bregaldo, o Bregaldo que apitou outro jogo, era o Bandeirinha nesse jogo. Deu impedimento, mas o Walter Senna, o famoso Bianca, ignorou o impedimento. Então, não sei se ia valer, se não ia valer, porque a bola foi no travessão. Mandou uma chifrada Paulinho, aquela de... Aí essa é de lado. Essa é com chave. Foi um pipoco no travessão. Não sei se ia valer ou não, mas não valeu, porque também a bola não entrou. E aí ficou esse jogo até o final. O Botafogo segurando o máximo a bola que podia, Josimar se desdobrando. Então, assim, espetacular. Uma vontade de ser campeão, capitaneada pelo nosso saudoso e glorioso Valdir Ramírez Taualpa Espinosa, o Marlon Brando do Sul. Isso. Entendeu? Era um cara que vibrou tanto, porque no final do jogo o Luizinho pega uma bola lá do meio da rua, dá um pipoco para o gol, como se quisesse se livrar da bola, bota esse negócio para longe, vai acabar com esse negócio aí. O Zé Carlos, o goleiro do Flamengo, encaixou, mandou para o ataque, e aí Marquinhos sobe de cabeça lá na lateral esquerda e joga para o alto a bola. Quando a bola sobe, eu vejo o Bianca apitando, fazendo aquele parra-papá todo que ele fazia, e acabou o jogo. Cara, foi uma explosão no campo, na arquibancada, na cadeira, na geral, na cidade inteira do Rio, no Brasil inteiro. Foi uma coisa
a noite mais feliz da minha vida. Eu sentei e chorei bastante antes de sair para comemorar muito. Muito. A torcida do Botafogo fez uma coisa impressionante. No dia seguinte, ao meio-dia, a Rio Branco estava fechada com uma passeata da torcida do Botafogo. Gigantesca, junto com aquele grupo, como é que é? Confraria do Garoto. Confraria do Garoto. Confraria do Garoto, isso. Cara, uma festa impressionante, todo mundo de camisa do Botafogo, de faixa, de bandeira. No dia seguinte, ao meio-dia, estava lotado. Eu, por exemplo, passei uma semana usando a mesma camisa do Botafogo. Apesar dos protestos de algumas pessoas, né? Eu só tirava a camisa para tomar banho. Opa, esse detalhe é importante. Aula com ela, andava na rua com ela. Ela não devia estar muito bem cheirosa, entendeu? Mas tem foi criança, essa camisa. E aí o Júnior me copiou em 91, 92, porque eu falei em 89. Isso aqui não é minha camisa, isso aqui é minha pele, que é assim. Entendeu? Então, eu passei, no mínimo, direto uma semana comemorando, eu sou no Botafogo todo, né? Fiz um carnaval na rua, e no espaço, e dentro de casa, em todos os lugares. Foi uma coisa espetacular. E viva o Botafogo! Depois de 20 anos, sem título, né? 21 anos cronologicamente, né? Mas ficou 20 anos sem título, de 69 a 88, são 20 anos sem campeonato. Senão, se fosse assim, a gente era tetracampeão em 35, todo ano a gente passava um ano sem ser campeão, claro. Né? De 32 para 33 passou-se um ano, 33 para 34, etc. Então foram 20 anos sem ser campeão. E realmente são meus heróis. Meus heróis. Eu acho que deveria ser feita uma estátua para cada um. Para cada um. É isso, cara, é isso, é isso. Levantaram o Botafogo. Exato. Surgiu. Então, essa é a nossa pequena homenagem que nós fazemos a essa conquista emblemática, maravilhosa, histórica, inesquecível. Até para quem não tinha nascido, ela é inesquecível. E nós vamos conversar um pouco sobre essa conquista. Obviamente, na nossa resenha, a gente vai conversar sobre aspectos pessoais. Eu tenho uma curiosidade também, óbvio. Nahal certamente também tem curiosidade a respeito de como assistiu a esse jogo. E, rapaziada, é isso. Nós estamos nos despedindo por aqui. Nós voltamos, é uma ameaça, eu juro. E reforçando, mais uma vez, o agradecimento que nós fazemos a todos vocês que já se inscreveram no canal, que estão impulsionando esse canal que está começando. De coração, a gente quer agradecer demais a vocês, mais uma vez reforçando ao Thiago Lerman, que é nosso parceiraço já aqui. Todos vocês literalmente, vocês vão fazer juntos essa trajetória com a gente. Agora já era. A gente tem muita coisa para contar, nós estamos só começando a contar essas histórias de um clube centenário, glorioso, de fato glorioso, está em um adjetivo muito bem encaixado lá atrás, tem muitas coisas para serem contadas. Rapaziada, vocês já sabem, né? Se curtiu o vídeo, dá aquele like. Você que não se inscreveu no canal, vamos nos juntar, vamos nos inscrever todos juntos. Calma aí, Marcelo, deixa eu acabar de falar. Pelo amor de Deus. Primeiro se inscreve. Primeiro se inscreve. Aí depois vem o Marcelo e o seu sininho encantado. Vai, Marcelo. O sininho é para se inscrever. Aperta lá o sininho e se inscreve, é isso. Mas o sininho vai depois, meu camarada. Você se inscreve aí que aparece o sininho. Sem inscrição não tem sininho. Senão o cara não vai receber a notificação. Não, acho que sem sininho não tem inscrição. Se não tem o sininho, como o cara vai apertar para escrever? Né? Ai, meu Deus. Tá bom, Marcelo, mas tá legal. O sininho, a parte do sininho é a mais legal do vídeo. Rapaziada, então é isso. Pô, vamos fazer juntos, vamos cair dentro. Se inscreve no canal, compartilha para o seu amigo, faz o seu amigo conhecer, que nem o Lerman.
O Lehrman, pô, chegou com ele ali, ninguém avisou. O cara olhou e falou, pô, que maneiro, que legal. Eu vou contar para o mundo. O cara meteu essa aí. E aí o mundo está começando a ouvir. Gente, é isso. Até a próxima. Semana que vem tem mais vídeo e até a resenha. A resenha vai esquentar, hein? Nós 4. Marcelão, Narral, eu e o Sininho. Vamos lá, galera. Vamos nessa. Até a próxima. Fiquem bem. Saúde aí a todos. Tchau, tchau.